O que é que o Talibã no Afeganistão tem a ver com a Índia? Fica aí até o final desse vídeo porque essa história envolve até sequestro de avião. Olá, meus queridos e minhas queridas, e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, acabou de chegar aqui no canal, meu nome é Letícia e toda semana eu posto vídeos novos sobre a cultura indiana. Então, não deixe de se inscrever aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e também aproveite para me seguir lá no Instagram, Letícia na Índia. Esse ano o mundo assistiu com muita surpresa a tomada de poder pelo Talibã no Afeganistão. E muita gente não sabe disso, mas o território do Afeganistão é muito mais próximo da Índia do que vocês imaginam. Mas para eu contar essa história para vocês, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Há milênios que o Afeganistão é uma rota de passagem para grandes conquistadores de diferentes impérios, como por exemplo Alexandre o Grande e também Gengis Khan. Também vale a pena mencionar que o Império Mogol, que foi um dos maiores impérios no território indiano, chegaram à Índia através do Afeganistão pelo seu fundador Babur. Então não é de hoje que a Índia tem algumas semelhanças culturais com o Afeganistão. E quem sucedeu o Império Mogol ou Mughal na Índia foram os britânicos. Tanto a história do Império Mughal quanto a história do Império Britânico na Índia estão disponíveis em um e-book incrível que eu escrevi sobre história, religiões e costumes do povo indiano. O e-book foi revisado por professores de história e de religião indiana e está disponível na Hotmart por apenas R$ 39,90. O link está na descrição do vídeo. A partir da segunda metade do século XIX, passou a ter início oficialmente o chamado Raj britânico, o domínio oficial de vários territórios do sul da Ásia pela coroa inglesa. Entre esses territórios estavam o que hoje nós conhecemos como a Índia, o Paquistão e o Bangladesh. Então, até 1947, a Índia, o Paquistão e o Bangladesh faziam parte da coroa britânica. Isso significa que uma grande parte desse território tinha fronteira com o que hoje é chamado de Afeganistão. Naquela época existia um grande conflito entre os russos e os britânicos por uma maior influência na Ásia Central. E por isso o Afeganistão era um território bastante importante tanto para os russos quanto para os britânicos, já que ele estava em uma região localizada entre esses dois impérios. Esse confronto político ficou conhecido como o Grande Jogo. Ou seja, não é de hoje que outras potências mundiais tentam dominar e influenciar o território do Afeganistão. E nessa tentativa de estender o domínio britânico até o Afeganistão a partir da Índia, existiram 3 guerras anglo-afegãs. E já faz muito tempo que o Afeganistão consegue sucessivamente expulsar diferentes potências mundiais que tentam invadir o seu território. Por isso, o Afeganistão possui o apelido de túmulo de impérios. E durante essa época em que a Índia e o Paquistão faziam parte de um único país, foi estabelecida uma fronteira entre esse território e o território do Afeganistão no ano de 1893. Essa fronteira é a que divide o Afeganistão do Paquistão até hoje e ela é chamada de linha Durand. Mas qual é o problema com essa fronteira? Bom, como muitas fronteiras estabelecidas pelas potências europeias em diferentes colônias mundo afora, a linha Durand gerou um grande problema, porque ela essencialmente cortava ao meio uma grande etnia local chamada de Pashtuns. Você já ouviu falar nos Pashtuns pelo menos em 2 ocasiões diferentes. A primeira é porque o próprio Talibã é um grupo extremista de etnia Pashtun, e a segunda é porque a famosa ativista paquistanesa Malala também é de etnia Pashtun, só que ela nasceu no território Pashtun localizado no Paquistão. Essa fronteira que divide a etnia Pashtun no meio é uma fronteira bastante porosa, o que significa que não é muito difícil as pessoas conseguirem transitar entre um lado e outro da fronteira, ou seja, entre o Afeganistão e o Paquistão. E daqui a pouco eu vou falar mais um elemento muito importante a respeito dessa fronteira e exatamente o que ela tem a ver com a Índia.
Em 1947, ou seja, logo após a Segunda Guerra Mundial, tanto a Índia quanto o Paquistão se tornaram nações independentes. Tanto que a Índia e o Paquistão quase dividem a mesma data de independência. Na Índia ela é comemorada no dia 15 de agosto e no Paquistão ela é comemorada no dia 14 de agosto. Agora, o problema do processo de independência tanto da Índia quanto do Paquistão é que ele foi feito de uma maneira extremamente corrida e as fronteiras, mais uma vez, não foram muito bem delineadas. Isso deu origem ao conflito que existe até hoje entre a Índia e o Paquistão pelo território da Caxemira. E qual que é toda essa treta, afinal de contas? Bom, o processo de divisão dos territórios, tanto da Índia, quanto do Paquistão, quanto do Bangladesh, foi feito de acordo com a maioria religiosa em cada território. Então, o território que tinha uma maioria da população hindu se tornou a Índia, e o território que tinha uma maioria muçulmana se tornou o Paquistão e depois Bangladesh. Só que dentro de tudo isso tem uma exceção, que é o território da Caxemira. Eu não vou entrar em detalhes sobre tudo que aconteceu na Caxemira, eu posso explicar isso em um outro vídeo lá pra frente, mas essencialmente a Caxemira é um território que hoje se localiza uma parte dentro da Índia e uma parte dentro do Paquistão. Mas e o lance do sequestro do avião, Letícia? Fica aí que daqui a pouco eu menciono ele para vocês. E dentro da Índia, a Caxemira é um estado de maioria muçulmana em um país que é essencialmente hindu. E desde então a Caxemira é um território que gera muitos conflitos entre a Índia e o Paquistão, porque existe uma parte da população da Caxemira que sim gostaria de pertencer à Índia, mas existe uma parte da população que acha que eles deveriam pertencer ao Paquistão, e ainda existe uma terceira parte da população da Caxemira que acredita que a Caxemira deveria ser um país independente. E desde então, o território da Caxemira é disputado entre a Índia e o Paquistão e um pedacinho também pela China. Isso gera muitos conflitos entre a Índia e o Paquistão, com a existência até mesmo de ataques terroristas. Então, além de ser um grande arquirrival da Índia, o Paquistão também é um país que no passado já ficou conhecido por abrigar grupos terroristas. Portanto, não é de se imaginar que a Índia tenha uma grande preocupação com o fato de que o Paquistão tem uma proximidade com o Talibã. De acordo com a Índia, existe uma parte do território da Caxemira que atualmente está ocupado pelo governo paquistanês. Então, para os indianos, na teoria, a Índia divide uma fronteira com o Afeganistão, que hoje é ocupada pelo Paquistão. E, logicamente, o Paquistão alega justamente o contrário. Então, existem pelo menos duas versões do mapa da Índia que variam de acordo com quem está desenhando esse mapa. E vira e mexe rola uma saia justa entre os indianos e algumas organizações internacionais que desenham o mapa indiano de uma maneira diferente. Estima-se que em 20 anos existiram pelo menos 180 grupos terroristas na Índia, dos quais muitos são transnacionais, ou seja, eles não estão apenas na Índia, mas eles estão também localizados no Nepal, no Bangladesh, no Paquistão, em outros países, e eles conseguem fazer essa migração de um país para o outro com ataques terroristas eventualmente em solo indiano. Além disso, também é sabido que no passado o Talibã também abrigou militantes que eram pró-Paquistão. Então não é à toa que nos últimos 20 anos, enquanto os Estados Unidos estavam no Afeganistão, a Índia teve um grande interesse em estreitar e fortalecer os laços com o Afeganistão para que os dois países tivessem uma relação mais pacífica e que fizesse um contraponto com a influência do Paquistão no Afeganistão. Então, nesses últimos 20 anos, o governo indiano investiu mais de 3 bilhões de dólares no Afeganistão. A Índia investiu em diversos projetos de infraestrutura, como, por exemplo, estradas e uma represa feita em conjunto entre esses dois países. Mas se por um lado o Talibã já disse que ele não quer interferir nessa relação entre a Índia e o Paquistão, por outro lado, o próprio Paquistão se encontra em uma certa saia justa com o Talibã, porque lembra que lá no começo do vídeo eu falei sobre a linha Durand que divide o Afeganistão do Paquistão? Pois é, acontece que o Talibã, que é de origem Pashtun, não reconhece essa fronteira entre o Afeganistão
e o Paquistão. Então, no momento, o Paquistão também tem interesse em focar os esforços diplomáticos dele em fazer com que o Talibã reconheça essa fronteira entre os dois países. Ao longo dessa semana, a Índia começou a evacuar centenas de cidadãos indianos que estavam no Afeganistão e estima-se que ainda existam mais de 450 cidadãos indianos no Afeganistão. Existem milhares de afegãos que moram na Índia e centenas de outros que agora estão procurando por refúgio e asilo no país. Existe o temor que o sucesso do Talibã no Afeganistão seja um novo incentivo para grupos militantes na Caxemira, como o Lashkar-e-Taiba, e que isso também gere um incentivo para que ocorram novos ataques terroristas no país. Quem quiser saber a história sobre um dos ataques terroristas que já aconteceram na Índia no passado, existe um filme chamado Hotel Mumbai que conta a história do ataque terrorista no ano de 2008 em vários diferentes pontos da cidade de Mumbai, um ataque que deixou 175 mortos e dezenas de outros feridos. Nessa semana, o Talibã já invadiu 2 embaixadas indianas no Afeganistão que já estavam fechadas e levaram alguns veículos diplomáticos. Além disso, existe uma preocupação dentro do governo indiano que grupos anti-Índia sejam treinados por militantes e terroristas no Afeganistão no futuro. As relações entre o governo indiano e o Talibã não são muito amigáveis porque, entre outros motivos, no ano de 1999, o Talibã deu passagem para um grupo de terroristas que havia sequestrado um avião na Índia. Terroristas ligados à Al-Qaeda sequestraram um avião da Indian Airlines que fazia o voo 814 entre Katmandu, no Nepal, e Nova Delhi, na Índia. Essa é uma história muito curiosa de um voo que passou por vários países diferentes antes de finalmente pousar no Afeganistão. Aliás, se vocês quiserem saber a história completa desse voo, eu posso contar ela em detalhes para vocês, tudo o que aconteceu nesse sequestro. Comentem aqui embaixo e me digam se vocês querem que eu conte essa história. Os sequestradores queriam que o governo indiano essencialmente liberasse terroristas islâmicos que estavam presos na região. E após o pouso em Kandahar, no Afeganistão, o Talibã deu passagem a esses sequestradores. Então, como vocês puderam ver, não são apenas os Estados Unidos que têm grande preocupação no momento em relação ao Afeganistão, mas o fortalecimento do Talibã no Afeganistão com certeza trará grandes consequências geopolíticas para todos os países da região e diversos outros países pelo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não deixem de se inscrever aqui no canal e me seguir lá no Instagram Letícia na Índia. Um beijo para todo mundo e até a próxima!